destaque na era Admar Lopes. Como é que está essa movimentação envolvendo o atacante Andrés Gomes, o colombiano que atua no Rennes da França? O Vasco tem interesse no atacante Andrés Gomes, do Rennes. O nome foi sugerido pelo Admar Lopes e agrada a diretoria cruzmaltina, que estuda abrir negociação por empréstimo. Já vou trazer o detalhe. John, por que o Vasco busca essa negociação por empréstimo? A gente já vai trazer o detalhe do valor do jogador. O negócio é o seguinte: foi um pedido do Admar, que vem desde o momento que chegou no Vasco, estudando o jogador de 22 anos, que inclusive tem passagens pela seleção colombiana. Nas eliminatórias da Copa ele faz o gol na derrota da Colômbia por 3-2 do Uruguai, né? O 2-2, o gol do empate, ele faz esse gol. O Vasco nesse momento estuda essa proposta por empréstimo aos franceses. Primeiro, o Andrés Gomes, né, é um jogador que agrada, é um perfil que o Vasco busca no mercado. Inclusive, o Diniz já sinalizou que gostaria da chegada de uma peça para o lado do ataque com velocidade e que tenha bons números e participações em gols. Então, por esse perfil, é um jogador que chama atenção. E outro detalhe, ele é um jogador versátil porque atua pelas duas pontas, mas a maior frequência pelo lado direito, né? O lado que atua ali hoje, por exemplo, o Adson e o Ryan. Inclusive, é um jogador que surgiu no Milionários da Colômbia em 2022, foi vendido pelo Real Salt Lake dos Estados Unidos por 3,5 milhões de dólares na época. Depois de 2 temporadas na MLS, na Liga Americana, Gomes teve destaque com 30 participações em gols em 65 jogos. Ou seja, em porcentagem, 50% de participação de gols. E ele foi negociado ao Rennes da França. E o interesse, inclusive, do Vasco, essa negociação, foi confirmado pelo Globo Esporte e primeira mão pelos nossos amigos do canal Na Torcida Vascaínos, né? E o Matheus Gilbert apurou essa informação e trouxe com riqueza de detalhes. No campeonato francês, na última temporada, ele atuou em 17 partidas, teve minutagem baixa, entrando no final das partidas. O Vasco estuda abrir essa negociação por empréstimo para dar mais minutos ao jogador. Então, qual é a estratégia do Vasco? O jogador quer ter mais minutos, o jogador quer se manter na seleção colombiana, né? Caso houver uma oportunidade à Copa do Mundo. Então é um cara que vai chegar com sangue nos olhos, com vontade, né, de ter minutos, de ter oportunidade. E o Vasco ver com bons olhos nesse momento a contratação do jogador. Na época, o Rennes gastou 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões, em agosto do ano passado para contratar o jogador. Então é um jogador caro, né? Para você comprar hoje, acho muito difícil. Mais uma proposta por empréstimo, com certeza, o jogador, com certeza, acho que seria bem-vindo, né? Vamos aguardar mais atualizações em relação a essa negociação. Hoje o Vasco tem o Nuno Moreira, o Ryan, o Verratti, que são titulares nesse momento, mas olhando para o banco de reserva, o Diniz precisa de opções, o Diniz precisa de peças, até por conta do cenário, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e muito mais. Outra informação não menos importante é a renovação com o Léo Jardim. Falta muito pouco, né? Falta só a assinatura, né? Muito breve o Vasco deve anunciar essa renovação de contrato entre Léo Jardim e Vasco e ter o fim desta novela. Basicamente é isso. Muita coisa acontecendo em relação ao mercado da bola. Tem a negociação também com o volante Thiago Mendes, o jogador de 33 anos, quer jogar pelo Vasco, ver com bons olhos, jogador do Al Rayyan, né, um volante que o Vasco agora estuda a questão física. Tecnicamente é um jogador muito bom, mas tem a questão física, o jogador saindo de uma lesão muito grave. Então o Vasco nesse momento está estudando e realizando essa negociação.
Thiago Mendes, né? A gente trouxe essa notícia aqui com o Pedrosa. Eu quero saber a opinião do Robert, se conhece esse jogador, se é uma boa pro Vasco. Thiago Mendes, tá ligado? Passou pelo São Paulo, né? Jogou no futebol francês. E na França. Ele joga bem, ele joga bem parecido com a dinâmica do Tietê, cara. Cai como uma luva no esquema do Diniz, que é o cara que faz tudo, ocupa todas as... Pode jogar de primeiro, segundo terceiro? Volante, chega na área, vai lá, pega a bola do zagueiro, já também tá no ataque. Então acho que se o Diniz indicou, e com certeza ele já vislumbrou que esse jogador, esse atleta vai cair como uma luva no esquema dele. Pra quem não lembra dele, ele começou no Goiás, passou pelo Lille da França, depois no Lyon. Aí lá no Lyon o Flamengo tentou 3, 4 vezes. Exatamente. E atualmente ele tá no Al Rayyan, lá no futebol árabe. Então, joga mais como primeiro ou segundo? O Robert ele falou faz que tem a versatilidade. Faz Acho que o Vasco procura mais um cara para primeiro homem de meio de campo. As 3 posições do meio ali. A minha única preocupação é a parte física dele. Se ele vai conseguir entregar o que o futebol brasileiro exige atualmente. Agora a preocupação é segurar o Rayyan, hein? Isso aí que é o bom reforço do Vasco, a na mão do Diniz, o moleque, meu Deus, evoluiu demais. Se ele valia 15, hoje é 30. 30, pelo amor. O Vasco perdeu para o Palmeiras por 3-1 no Sub-17 pelo Campeonato Brasileiro. Já no Sub-20, empatou por 1-1 com o Corinthians. Portanto, Corinthians 1, Vasco também 1 pelo Brasileirão Sub-20. Passada aqui as informações da base, vamos falar sobre zagueiro chamando atenção no mercado. Podemos até dizer zagueiros, né? Tanto Lucas Freitas quanto Luiz Gustavo vem chamando bastante atenção, mas eu quero trazer a informação primeiramente do Lucas Freitas. Lembrando que o jogador foi o primeiro reforço do Vasco na janela do início do ano. Veio sem nenhum custos, o Vasco tem 50% dos direitos do Lucas Freitas, os outros 50% fica com o Palmeiras em caso de uma venda. E a informação é que o Lucas Freitas vem chamando a atenção de clubes da Turquia e também da Rússia. Propostas mais concretas devem surgir no final da temporada. Pessoas ligadas ao Vasco trouxe essa informação e chama atenção porque é o seguinte: hoje o Vasco tem como titular o Freitas e o Luiz Gustavo como reserva, né? E o Luiz Gustavo também vem chamando a atenção de clubes do Oriente Médio. Então, assim, dificilmente o Vasco vai conseguir segurar os dois, né? Claro que o Fernando Diniz prioriza esse lado esquerdo do campo. O Freitas, por exemplo, é considerado um jogador versátil. Eu me lembro que, assim, quando o Freitas chegou no Vasco, ele foi muito elogiado pelo Jair Ventura. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!